Shavuot é uma das festas onde nós somos relembrados, nós como judeus, da nossa missão para com as nações, da nossa responsabilidade para com as nações. Shavuot tem esse apelo dessa internacionalização do nosso chamado. Por isso, não é à toa que nós estudamos em Shavuot o livro de Ruth. Por que nós estudamos o livro de Ruth? É claro, os rabinos vão dizer, porque na Gemátria a palavra Ruth dá 606, mais os 7 de Noé, mandamentos de Noé, 613 mandamentos da Torá. Sim. Porque os eventos de Ruth aconteceram na época da colheita, e assim também é a festa de Shavuot, a festa da colheita e da primícia dos grãos. É verdade. Mas o principal ponto de Shavuot é o testemunho que Ruth nos dá. Ruth tipifica o tempo onde o Eterno ajuntará as nações à casa de Israel. Ruth simboliza o gentio ideal, vamos dizer assim, nos meios de Israel. É o gentio ideal, o gentio que está ali junto com Israel. O gentio que quer se unir a Israel. O gentio que enxerga que Deus é o Deus de Israel. O gentio que fala para o judeu, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E lá no livro de Ruth, essa frase está no presente, não está no futuro. Amer, Ami, Elohai, Eli, Elohai, o teu povo é o meu povo hoje. O teu Deus é o meu povo hoje. Shavuot lembra o judeu desta missão para com as nações. Por quê? Observe aqui comigo. Como discípulos judeus e não judeus de Yeshua, nós temos a missão de ser reinos de sacerdotes, conforme nos diz a Torá lá em Shemot capítulo 19. Temos o dever de ser uma luz para guiar e trazer de volta as nações a Deus, através da obra de Yeshua, nosso Messias. Shavuot nos lembra que a Torá do Eterno está escrita nos nossos corações, através do sangue de Yeshua, e que os crentes dentre as nações podem se tornar membros associados à casa de Israel. Essa expressão, membros associados da casa de Israel, eu acho fantástica. Ela foi cunhada por um judeu, um filósofo judeu alemão-americano, chamado Michael Wishogrod. E o Michael Wishogrod, ele trabalhava muito com o diálogo interreligioso entre cristãos e judeus. E esse Michael, esse filósofo, esse teólogo, que nós somos abençoados tanto assim com a vida dele, né? Zirrono Levracha, que seja abençoada a sua memória. Ele, quando escrevia sobre a posição, como ele enxergava os gentios no Novo Testamento, que aceitavam o Evangelho, ele chamou esses gentios de membros associados da casa de Israel. Olha que interessante. Por quê? É a mesma expressão, é o mesmo conceito, o mesmo princípio que o apóstolo Paulo usa na sua carta aos Éfesos, em Efésios capítulo 2, ele diz o seguinte, olha, naquele tempo vocês gentios estavam sem Messias, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Pessoal, a palavra comunidade aqui no grego é politeia. Politeia. Agora olha que interessante, por que Paulo escolhe usar a palavra politeia e não reino? Paulo escreve então, na minha opinião, espelhado em Êxodo capítulo 19, Israel como reino de sacerdotes, nós temos então que o gentio antes de Yeshua, ele estava longe do reino, ele não fazia parte desse reino. Israel é chamado reino de Deus na Torá. Então o gentio sem Yeshua estava longe desse reino. Mas em Yeshua, quem estava longe foi trazido para perto. Mas como o grego não devia ter muita noção de reino, por quê? A Grécia e depois, posteriormente, Roma já eram repúblicas, né? Então, o que aconteceu? Paulo usa a palavra politeia, que é traduzida aqui como comunidade, para dar essa ideia de pertencimento. Vocês agora são cidadãos, né?
Polis, o que é o quê? Polis é cidade, estado, né? Então, politeia é o quê? A cidadania do reino. Você é cidadão. Vocês em Yeshua foram o quê? Feitos cidadãos do reino. Vocês que eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, agora vocês foram trazidos para perto. Em Yeshua, vocês que estavam longe foram trazidos para perto, foram aproximados a essa comunidade de Israel através do sangue de Yeshua. Isso é fantástico. E por que esse movimento? Por que esse movimento? Por que esta preocupação de trazer as nações de volta ao reino do Eterno? Se você se lembra, eu já falei isso aqui algumas vezes, lá em Gênesis capítulo 11, nós temos a grande rebelião da Torre de Babel, né? Amigdala Bavel. O que foi Amigdala Bavel? Foi uma rebelião dos homens naquela época contra a soberania de Deus, contra a autoridade de Deus. Os homens se rebelaram, e qual foi a punição que Deus deu sobre eles? Deus os dividiu, os espalhou pela terra, confundiu a sua linguagem, e Deus permitiu que a idolatria adentrasse ao mundo. É isso mesmo. De acordo com Deuteronômio capítulo 4, a idolatria, ela passa a existir a partir de Gênesis capítulo 11, com a permissão do Eterno que ela adentrasse, como punição do pecado lá da Torre de Babel. Olha só. Então, Babel, a punição de Babel foi a idolatria. As nações foram dispersas, foram entregues à idolatria, mas por isso que logo no capítulo 12, logo depois de Babel, no capítulo 12 de Gênesis, o Eterno já chama Abraão e já dá uma promessa para ele e a sua semente, e fala: Abraão, em você todas as famílias da terra serão abençoadas. A missão de Abraão seria o quê? Reunir as nações novamente a Deus, na adoração ao Deus único, combatendo a idolatria. Antes de Gênesis 11, você não vê idolatria na Torá. Não existia idolatria no mundo. Existia pecado, mas idolatria não. Mas a partir de Gênesis 12, como consequência da Torre de Babel, a idolatria entra. Então Deus já cria o antídoto. Deus já cria a vacina, que é o quê? Abraão e o seu povo, cuja missão é abençoar, trazer as nações da terra novamente para a adoração ao Deus único. É por isso que eu sempre digo que o conceito de um povo escolhido para trazer o reino de Deus à terra, para manifestar a vontade de Deus, ele surge com Abraão em Gênesis 12. Ele não surge em Atos 2. Você vai ver comigo aqui que o que aconteceu em Atos 2 é um paralelo do que aconteceu em Êxodo 20. E o conceito de carral, de povo, para abençoar o mundo, para trazer redenção ao mundo, ele surge em Gênesis 12. Então, o conceito de igreja, muitas vezes que nos meios cristãos se tem, ele não nasce no Novo Testamento, ele nasce em Gênesis 12. O que ocorre com a vinda de Yeshua, o que ocorre em Atos capítulo 2, é o quê? É uma capacitação sobrenatural sobre aqueles judeus discípulos de Yeshua para levarem essa palavra, para levarem essa herança às nações. Aí sim houve a internacionalização da herança de Israel. É o que a gente vai ver aqui. Então, olha só. Nós temos esta missão de Abraão, nós temos esta necessidade de Israel ser luz para as nações e agregar novamente as nações a adoração ao Deus vivo, e nós temos uma profecia muito importante, que é usada inclusive pelos discípulos de Yeshua, lá em Atos capítulo 15, quando eles estão legislando sobre o que fazer com as nações. Olha só, o que fazer com os gentios, o que fazer com as nações que se convertiam a Deus através de Yeshua. Devemos fazer com que eles se convertam ao judaísmo? Devemos fazer com que eles guardem a Torá igual quem é judeu? Devemos aplicar uma Torá flexibilizada para eles? Como agir com o gentio? E foi um grande debate. Um grande debate ocorreu. Yaakov, o irmão de Yeshua, chamado de Tiago, na sua Bíblia, ele é cheio do Espírito de Deus. E ele cita diante daquela comunidade as palavras de Amós. O profeta Amós declara, no capítulo 9, verso 11, de um tempo onde Israel teria o seu chamado sacerdotal restaurado.
E com a restauração desse chamado sacerdotal, Israel seria capaz de agregar, de possuir, de herdar novamente as nações. Israel seria capaz de agir no chamado de Abraão. Mas tem que ser uma restauração sobrenatural. Então Tiago cita ali naquele concílio de Jerusalém, em Atos 15, ele cita Amós 9, 10, e 11, e 12. Por quê? Porque ele está lembrando os discípulos. Olha, Deus está restaurando o chamado sacerdotal de Israel através da nossa atuação entre os gentios. Mas a obra de restauração é de Deus. É Ele que vai restaurar o nosso chamado sacerdotal e Ele que vai fazer com que nós consigamos alcançar essas nações. Então, não vamos nos preocupar em ensinar muito a Torá para os gentios agora, porque haverá um tempo onde Deus mesmo despertará esses gentios para que eles aprendam a Torá. E nessa mesma época, Deus estará restaurando o nosso chamado sacerdotal e nós poderemos ajudá-los nesse aprendizado da Torá. Olha que interessante. A mente dos apóstolos, como que eles legislaram ali com a unção do Espírito de Deus. Não vamos oprimir aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas nós vamos dar para eles 4 mandamentos mínimos que eles têm que cumprir para que eles consigam atuar num ambiente de adoração com judeus e não judeus. Eu nem acho que o pessoal fala assim, as leis noéticas lá de Atos 15 é o mínimo da Torá que o gentio tinha que ter para poder ficar junto com o judeu. Eu não vejo muito por aí, não. Eu vejo que é o mínimo que ele tinha que ter para viver como filho de Deus. O mínimo que você tem que ter para viver, o seu comportamento mínimo dele, para você viver como filho de Deus, é o quê? Pelo menos aqueles 4 ali você tem que guardar. Mas outras coisas ele teria que aprender. Então, Tiago fala, olha, esses 4 aqui eles têm que guardar, é o mínimo. E por que eu sei o que é mínimo? Por causa daquilo que ele fala depois. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem sido ensinado em cada sinagoga. Ou seja, ele vai querer aprender mais à medida que ele vai desenvolvendo a sua fé. E você não pode impedi-lo de aprender a Torá. Ele tem que guardar aquilo que é aplicável a ele. Mas vamos avançar aqui. Vamos ler essa profecia então de Amós 9. Olha só. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, Sucat David. Repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom. Na verdade, eu acho aqui que o hebraico, como a palavra Edom e Adão é a mesma, eu acho que na verdade seria Adão aí, e por isso que Tiago usa aqui Adão, homens. Então, eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi, que é o chamado sacerdotal de Israel, eu vou reparar as brechas desse chamado sacerdotal, para que vocês possam possuir o restante dos homens, e essa palavra possuir aí, esse verbo é yarash, que vem de moresh, que é herdar, herança, herdar, para que vocês possam herdar o restante das nações, dos homens, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Eterno de Israel. Então, para que Israel herde as nações e todos os povos que são chamados pelo nome do Eterno, pessoal. Isso é importantíssimo. O que Davi escreve no Salmo 2? Se eu não me engano, verso 8. Pede a mim, e eu te darei as nações por morachá, por herança. Então, faz parte do chamado de Israel, herdar as nações. Israel precisa das nações. E isso vai ocorrer quando Deus restaurar esse chamado sacerdotal de Israel. Israel vai conseguir herdar as nações novamente para o eterno, incluir as nações na adoração ao Deus vivo. Olha aqui. E outra, dá uma olhada aqui no versículo, olha. E aí Israel vai conseguir alcançar também o quê? Todas as nações que são chamadas pelo nome do Eterno. Quem são essas nações que já são chamadas pelo nome do Eterno? Eu perguntei aos meus irmãos judeus messiânicos de lá. Quem são essas nações que já são chamadas pelo nome de Deus? Eu digo a você, a igreja cristã, o seu contingente, representa um povo que apregou a pessoa de Yeshua, que apregou os ensinos de Yeshua. Deus usou o cristianismo para difundir a noção do Deus único, do Deus de Israel para as nações. Não foi rabino nenhum que foi levar o conhecimento do Deus de Israel para as nações. Foi Yeshua.
Então, a igreja é composta de nações que já são chamadas pelo nome de Deus. Esses crentes dentre as nações, não judeus, são chamados pelo nome de Deus. Mas haverá um momento na história onde Deus vai restaurar o chamado profético de Israel, o sacerdotal de Israel, e Israel vai conseguir incluir esses também. Aí você pergunta, mas como assim, Mateus? Eles já não estão incluídos? Eles são um povo de Deus, são um povo chamado pelo nome de Deus, mas na minha opinião, ainda estão distantes da bênção de Abraão. Porque o que é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão, que Paulo fala lá em Gálatas 3, é o coparticipar, é o co-herdar as bênçãos de Deus através de Abraão. A bênção de Abraão é a filiação. Você faz parte, membro associado da casa de Israel. Hoje, o cristão normativo não se sente parte da casa de Israel. Ele vê Israel como uma entidade separada, ele é cristão, eu sou igreja, Israel, o judeu, está para lá. Deus tem dois planos distintos, duas escatologias distintas, duas promessas distintas. Isso não é verdade. Então, esse entendimento da bênção de Abraão ainda não existe no contingente cristão, na igreja cristã de hoje. Vocês foram, quando vocês aceitaram Yeshua, vocês foram trazidos para dentro do reino de Israel. Vocês foram unidos a Israel. Essa percepção não existe ainda. Ainda não existe. Mas Tiago fala, citando Amós, que quando Deus restaurar o nosso chamado sacerdotal, nós conseguiremos alcançar também esse contingente que já é chamado pelo nome de Deus. Já é abençoado, mas tem que entrar na plenitude da adoção. Ainda não entraram. Desconhecem a Torá, não querem a lei de Deus, não estudam a lei de Deus, não celebram as festas de Deus, não entendem Israel e o cumprimento profético. Por quê? Estão separados, se consideram uma entidade distinta de Israel. Mas nós conseguiremos alcançar a esses também. Olha só, pessoal, então isso é muito importante. O que eu vou concluir aqui com isso? Que os apóstolos entendiam que o trabalho deles com os gentios era uma expressão da profecia de Amós sobre a restauração do chamado sacerdotal de Israel. Como representantes de Israel, eles estavam cumprindo a mesma missão do patriarca Abraão. Quando Israel recebeu a Torá no Monte Sinai, Israel foi capacitado com revelação e conhecimento para ensinar o caminho de Deus para as nações, guiando-as de volta a um relacionamento com o Todo-Poderoso. Isso é muito importante você entender. Quando Israel recebeu a Torá lá no Monte Sinai, o que aconteceu ali foi uma capacitação sobrenatural, com revelação e com conhecimento. Para que Israel recebeu a Torá no Monte Sinai? Para ser reino de sacerdote. Sacerdote tem que atuar, sacerdote é mediador, sacerdote é aquele que ensina. Sacerdote representa um diante de outro. Então a missão de Israel de receber a Torá, por que Israel recebeu a Torá lá no Sinai? Foi para ser testemunha de Deus nas nações. Para ensinar o caminho de Deus às nações. Por isso que o que aconteceu lá em Êxodo 20 foi algo muito além do que você lê na sua Bíblia. Por quê? A tradução ela não conseguiu expressar o sobrenatural daquela manhã, lá no Monte Sinai, do dia 6 de Sivan, Shavuot, segundo os rabinos. O que aconteceu naquela manhã da revelação da Torá foi algo extremamente profético. E eu vou tentar traduzir para você aqui, eu já falei isso antes, eu vou falar de novo, porque muita gente não viu ainda. Olha só, aqui está uma representação da dádiva da lei, né? Um artista desconhecido da década de 30, essa pintura, mas mostra mais ou menos, né? Olha só, o monte ali com a cerca, o povo, os trovões, os relâmpagos, né? Os trovões não dá para ver, mas os relâmpagos, o monte fumegando, né? Ali os raios. Vamos ver o texto em hebraico, Êxodo capítulo 20, verso 18. Vou ler em hebraico. Vechol ha'am roim et hakolot ve'et halapidim ve'et kol hashofar ve'et ha'ar Hashem, que literalmente é, e todo o povo viu as vozes, e viu as tochas, é isso mesmo, lapid, tocha, viu as tochas, viu as vozes, no plural, kolot, e viu a voz do shofar e o monte fumegando. Esse texto é problemático no hebraico original, por quê? Porque voz não é vista. Mesmo que você diga que voz é uma tradução, muitas vezes, para trovão, né? A
voz do trovão, mas os rabinos foram além dessa interpretação literal. Eles levaram ali, o que quer dizer com isso? Como assim o povo viu voz? Como assim o povo viu voz? Voz não se vê, voz se ouve, os trovões são ouvidos, mas eles viram vozes? Como que aconteceu isso? Olha aqui no desenho, olha aqui o desenho. Olha só, eles viram as vozes. O que aconteceu? Então tem uma midrash, parte da lei oral, e lá na lei oral, os rabinos vão estudar esse texto, e eles deram uma interpretação do que realmente aconteceu ali naquele momento. A gente tentar entender. Então vamos ver aqui a midrash, lá de Shemot, Êxodos Rabá, capítulo 5, o comentário dos rabinos, a lei oral, diz o seguinte, olha, todo o povo viu as vozes. O texto original diz vozes e não uma única voz. O rabino Yohanan disse, quando a voz de Deus desceu a Israel no Sinai, ela foi dividida em 70 línguas de homens, para que todo mundo pudesse entender. Cada um na sua própria linguagem. Olha só, pessoal. Então a voz que estava proclamando a Torá do Sinai foi dividida em 50 línguas conhecidas. Em 70 línguas conhecidas. Foi dividida em 70 línguas conhecidas para que todo mundo pudesse entender, cada um na sua própria linguagem, a lei de Deus. Essas vozes foram acompanhadas de labaredas, línguas de fogo. Labareda quer dizer língua, né? Flâmula. E alguns dizem que os israelitas entraram numa espécie de transe profético. Olha só. Puxa vida. Quando você entende, através da tradição judaica, o que aconteceu ali naquele evento de Êxodo 20, você começa a traçar naturalmente na sua mente um paralelo com o texto do Novo Testamento que você já conhece. Isso é fantástico. Agora que você viu essa midrash lá de Êxodos Rabá, agora você pode ler de novo o relato de Atos 2. Então os rabinos disseram, veio a voz do Sinai, a voz de Deus, ela se dividiu em 70. Por que 70? Vamos ver aqui? 70 por quê? Lá em Gênesis 10, nós temos a linhagem de Noé. Então os rabinos dizem que simbolicamente a linhagem de Noé deu origem a todas as nações, não foi isso? Então 70 descendentes de Noé, dos seus 3 filhos, é o número simbólico que representa as nações da terra. Então, põe aqui na tela, por favor, põe aqui. Quando eu estiver virado aqui, ó, é para pôr na tela. Então, vamos lá. Todas as vezes que a Bíblia relata o número 70, quer dizer que é uma expressão das 70 nações da terra. Ok? Em Gênesis 10. E a voz de Deus. O Eterno fala lá em Jeremias 23, 29, que tocha ou língua de fogo é a sua palavra. Deus não fala para o profeta Jeremias, não é a minha palavra como fogo? Então, a gente já sabe que a palavra de Deus, ela tem esse simbolismo do fogo, e 70 representa todas as nações da terra. Agora sim, você pode ler comigo Atos 2, vamos ler. Ao cumprir-se o dia de Shavuot, que é hoje, estavam todos reunidos no mesmo local. Isso aqui no original estavam todos de mesmo coração, leve errado. Eles estavam todos unidos, em união. E de repente veio um som do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre os discípulos línguas, labaredas de fogo, e pousou cada uma sobre eles. Todos ficaram cheios do Ruach e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Essas línguas aqui eram línguas conhecidas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja isso aqui. Então, pessoal, o que acontece? Os eventos de Êxodo 20, os eventos de Atos 2 são paralelos. É um fenômeno que se repete. Claro que em Atos 2 ele teve uma conotação muito maior. Por que teve uma conotação maior? Porque a partir dali houve uma capacitação, houve a Torá escrita no coração de cada um daqueles judeus discípulos de Yeshua, para que a palavra então pudesse ser difundida, para que a Torá de Deus, os caminhos de Deus através do Evangelho,
de Yeshua pudesse ser difundida para as nações, ok? Então vamos ler aqui, olha. Ou seja, os eventos de Êxodo 20 e Atos 2 são paralelos, porque eles descrevem Deus dando a Israel o seu Espírito para que pudéssemos andar em sua Torá e alcançar as nações por sua graça e obediência aos seus mandamentos. Há uma teóloga que eu admiro muito, leio muito o material dela, uma judia chamada Jennifer Rosner, e ela escreveu exatamente isso, eu vou citar ela aqui para você. Ela escreveu o seguinte, que todas as vezes que nós temos uma dádiva do Espírito sobre Israel, na Tanar, essa capacitação do Espírito era para fazer com que Israel andasse nas leis do Eterno, no caminho do Eterno. E ela diz mais, ela diz o seguinte, olha, e todas as profecias futuras de redenção de Israel, todas as vezes que profetas como Ezequiel dizem que Israel será cheio do Espírito, Israel receberá água para ser limpo dos seus pecados, tirará o coração de pedra, Deus vai dar um coração de carne, vai pôr no povo o Espírito. Para quê? Para que Israel possa andar em obediência. Para que Israel possa andar na Torá. Olha que interessante. Então, eu vou ler o comentário dela para você aqui. Olha, a doutora Rosner escreveu em um artigo muito interessante do Helsinki Consultation, no qual eu participei ano passado. É um grupo de judeus crentes que se reúne, teólogos, né? E eu sou membro desse comitê. Esse Helsinki Consultation, que agora chama IER, né, os judeus discípulos de Yeshua, ela diz o seguinte, de fato, para Israel, a vinda do Espírito estava realmente correlacionada com o poder para obedecer a Torá. Unção do Espírito significa poder para obedecer a Torá. Durante o exílio babilônico, a promessa profética de restauração que Ezequiel prevê um tempo em que Deus reunirá o seu povo das nações por onde eles foram espalhados e os trará de volta à terra de Israel. Ezequiel continua, aí ela cita aqui Ezequiel 11:18. Voltarão para ali, para Israel, e tirarão de Israel todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, um espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Para quê que eu vou dar um espírito e um coração novo? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus mishpatim, juízos, e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A profecia é clara. A Torá de Deus, a lei de Deus, faz parte da restauração do mundo. A Torá de Deus faz parte da nova aliança, Jeremias 31, é a Torá escrita dentro do homem. A Torá de Deus faz parte da redenção de Israel. Por quê? Porque Deus vai dar o Espírito para que Israel ande nos preceitos da Torá, ande em obediência. Fé, redenção e obediência estão unidos. São pilares da redenção do mundo. Não existe evangelho sem Torá, sem lei. Não existe redenção, salvação de Israel sem lei. Não existe união das nações à casa de Israel sem lei. A Torá é a base da nova aliança. Por quê? Pelo sacrifício de Yeshua, sobrenaturalmente a lei é escrita dentro do homem. Deus muda a natureza do homem pela obra de Yeshua, pela sua ressurreição. Mas a Torá ainda existe. Torá e obediência não podem ser separadas. Fé e obediência não podem ser separados. Então, o que aconteceu lá em Atos 2, durante Shavuot, também faz alusão à famosa profecia do profeta Isaías sobre a restauração de Israel. Mas Isaías fala mais. Atenção, você que está me assistindo aí. Isaías fala que nos últimos dias, Deus colocaria um interesse das nações em aprenderem a Torá. Olha isso, pessoal. E nesse momento, a Torá que saiu do Sinai, a Torá sobrenaturalmente sairia de Sião e não do Sinai. Ela seria internacionalizada. Quando que a Torá seria internacionalizada? Quando Deus começar a despertar no coração das nações, e na minha opinião, no coração de quem já é chamado pelo seu nome,
Da igreja. Porque o ímpio não quer saber de Torá. O ímpio não vai cantar, vamos subir ao monte da casa do Senhor para que aprendamos os seus caminhos. O ímpio não vai cantar isso. Mas quem já é chamado pelo nome de Deus, os crentes dentre as nações, remidos pela graça de Deus através do sangue de Yeshua, esses aí, nos últimos dias, que eu acho que já são agora, vão sentir de dentro um desejo de aprender a Torá, um desejo de se reconectarem a Israel, porque originalmente a identidade original do crente, do cristão, é aquele que foi unido, aproximado ao reino de Israel, segundo o apóstolo Paulo em Efésios 2. É a natureza que está dentro dele no espírito. Aí nos últimos dias Deus vai aflorar essa identidade, o desejo por restaurar essa identidade, o desejo igual o Jeremias escreveu no capítulo 6, o desejo de perguntar pelas veredas antigas e o desejo de andar nelas, porque elas são boas. Leia Jeremias capítulo 6. Eu acredito que esses dias já estão acontecendo. E eu dei essa palavra para esses judeus, centenas de judeus discípulos de Yeshua lá nos Estados Unidos e em Israel. Nós temos que ser agentes do cumprimento dessa palavra. Essas nações já estão se interessando por Israel. Essas nações já estão se voltando para terem comunhão com Israel. Essas nações já têm interesse em aprender a Torá, que foi negligenciada nos meios cristãos por 2000 anos. Agora surge a pergunta. Quem é que vai estender a mão para ajudar e guiar em equilíbrio e em unção esses gentios? Eu falo isso mesmo. Quem é que está estendendo a mão para guiar? Porque se nós, judeus messiânicos, não estendemos a nossa mão para guiar esse contingente profético que se levanta nos nossos dias para aprenderem a Torá, eles vão buscar auxílio e guia em outros lugares. E lá vão aprender a Torá do Sinai. A Torá sem o Espírito de Deus, a Torá sem Yeshua. A Torá é boa, mas o profeta fala que a Torá que vai ser ensinada para as nações não é a Torá do Sinai, é a Torá de Sião. Mateus é outra Torá, os mandamentos são os mesmos, mas a forma como eles são proclamados são completamente diferentes. Porque os discípulos foram capacitados lá no Monte Sião para levarem com unção, receberam fogo do Eterno para levarem com unção aquela Sião, aquela lei que agora sai de Sião, não sai do Sinai. A lei é a mesma, o lugar de onde ela sai é outro. A lei sai das pedras. A lei do Sião, ela pega a lei, a Torá de Sião, a Torá de Yeshua, ela pega as leis das pedras e escreve no coração do povo de Deus, judeu e não judeu. Então Isaías profetiza que essa lei tem que sair de Sião, essa lei internacional tem que sair de Sião, porque ela tem que ser proclamada para essas nações que querem aprender, por judeus discípulos de Yeshua. E muitas vezes fica o judeu aí, discípulo de Yeshua, rejeitando a igreja, ridicularizando os cristãos que querem aprender mais sobre Israel. Chega ao cúmulo de ter sinagoga de judeu, discípulo de Yeshua, que não deixa entrar quem não é judeu. Isso para mim é um cúmulo do despreparo, do desconhecimento, da ignorância em relação às profecias de Deus para Israel. Isso é um tiro no pé do chamado de Abraão. Ah, mas nós temos que evangelizar judeu. Se tiver gentio aqui, o judeu não vem. Ô meu irmão, vou dar um exemplo para você prático. Todos os ministérios de judeus crentes que escolheram aplicar essa profecia de Isaías, de Amós, e começaram a ajudar gentios, os crentes dentre as nações, a igreja, a restaurar essa fé bíblica, todos os judeus messiânicos, ou ministérios de judeus messiânicos, que estenderam a mão para a igreja, prosperaram. Prosperaram. Sobrenaturalmente. Por quê? Porque nós estamos debaixo da bênção do Eterno. É isso que Ele nos chamou para fazer, alcançar as nações. E se nós, judeus, discípulos de Yeshua, não ensinamos essa Torá que os gentios querem aprender, eles vão buscar aprender em outro lugar. E lá vai ser ensinado a Torá sim, mas a Torá do Sinai. Essa vai até muitas vezes prejudicar a vida dele. Porque eles vão ensinar a Torá lá,
muitas vezes sem a realidade dessas profecias. E eu falo mais, sem aquela unção que o Eterno derramou sobre aqueles primeiros discípulos. Ô meu irmão, é Yeshua que vivifica a lei de Deus em mim. Se eu estou ensinando a lei sem Yeshua, aquela mesma letra pode levar à morte. Paulo fala isso. A mesma letra pode levar morte para um e vida para outro. Então eu disse para aqueles meus irmãos lá, é a nossa missão como judeus, discípulos de Yeshua, recebermos esses cristãos, essa parte da igreja, que por um mover de Deus tem se interessado pela Torá, por Israel, por aprender da lei de Deus. E nós temos que ensinar. Olha aqui. Isaías diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Eterno será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão as nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Então, eles querem andar no caminho de Deus. Como que eles vão andar no caminho de Deus? A Torá sairá de Sião e a palavra do Eterno de Jerusalém. Eles vão aprender a andar no caminho de Deus. A Torá é luz para o nosso caminho, escreveu Davi. Eu creio que Davi está certo. Yeshua, sobrenaturalmente, coloca você no caminho, pela graça de Deus. Ele te limpa dos seus pecados, restaura a sua vida. Para quê? Para que você agora possa andar em boas obras, que Deus preparou de antemão, Efésios 2, para que você andasse nela. Quais são essas boas obras que Deus preparou de antemão? A Torá. Por isso que o profeta diz, nos últimos dias, Deus vai despertar essas nações, que já são chamadas pelo nome de Deus, e eles vão querer saber mais da Torá, e eles vão querer saber mais de Israel. Eles vão vir. É um despertar. Eles têm perguntado pelas veredas antigas. Ah, mas tem mesmo. Eu disse para os meus irmãos judeus messiânicos, o povo está querendo saber, o povo está querendo aprender a lei de Deus. O povo quer restaurar a identidade bíblica, apostólica, do crente. O pessoal cansou de charopada. As pessoas cansaram de simplesmente ser membros de uma igreja, ter carteirinha de membro. O cristão parou, cansou de se vangloriar numa cultura como se uma entidade separada de Israel tivesse sido criada lá em Atos capítulo 2, em Cristo. O povo cansou disso. O povo quer Bíblia. O povo quer ensino. As pessoas querem a verdade. As pessoas querem voltar a andar nas veredas antigas. Judeu messiânico que me assista. Primeiro, você tem que ser cheio do Espírito. Segundo, você tem que estender o braço para ajudar. É a nossa missão, como todo judeu, ainda mais como judeu discípulo de Yeshua, é a nossa missão. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Então, você vê que foi uma palavra dura que eu dei para o pessoal lá, mas necessária. Olha só. Como judeus messiânicos, precisamos assumir novamente a tarefa dos nossos ancestrais, como eles fizeram lá no Monte Sião, os apóstolos. Usar essa unção para ensinar os crentes entre as nações sobre Deus, sobre a aliança eterna que Deus tem com Israel, sobre como o Messias escreve a Torá no coração do homem e não anula a Torá. Fé e obediência à lei de Deus andam de mãos dadas. Essa é a missão do judeu messiânico nesses dias. Ensinar o quê? Ensinar que Deus não aboliu a sua lei. Ensinar que Deus tem uma aliança ainda vigente com Israel. Ensinar que você que não é judeu, quando você se converte a Cristo através do Evangelho, a Deus através de Yeshua, você é trazido para dentro do reino de Israel, você se torna um membro associado da casa de Israel. Você não vira judeu, mas você tem a mesma herança, está entendendo? Você tem a mesma filiação. Gálatas capítulo 3, você também é filho de Abraão mediante a fé. Israel compartilha com você da filiação. Israel compartilha com você das heranças, o que Paulo fala em Efésios 3, são co-herdeiros. Então, é essa identidade que você tem que restaurar. Aí a gente vivendo numa época de pandemia, ficam aí muitos teólogos do meio cristão desenvolvendo teorias escatológicas completamente desassociadas da realidade bíblica, porque a realidade bíblica envolve Israel. Você não pode estudar a redenção do mundo sem estudar a redenção de Israel. Você não pode começar a calcular a vinda de Yeshua, como muitas denominações, nem sei se eu posso chamar disso, mas grupos cristãos fizeram, sem considerar Israel.
É isso que tem que ser restaurado. Esse conceito de identidade, quem nós somos. Eu não sou judeu, eu aceitei a Deus, eu me converti a Deus através de Yeshua, eu nasci de novo, Deus me deu a sua graça através de Yeshua, me limpou dos meus pecados. E agora? Quem eu sou, de que eu faço parte, o que está acontecendo no mundo, qual é o meu parâmetro, para onde é a árvore que eu tenho que olhar? Para onde é a árvore que você tem que olhar as folhas para saber a época que você está? Você está olhando para os carvalhais de Roma? Você está olhando para os pinheiros dos Estados Unidos? Ou você está olhando para a figueira de Israel? Tem que saber para onde olhar. Os crentes das nações, a igreja, vou falar mesmo, falei para os judeus lá e falo para você que está me assistindo agora. Os crentes das nações, a igreja, são nossos co-herdeiros, são nossos concidadãos. Quando nós guiamos esses crentes através desse despertar que eles estão tendo sobre Israel e sobre a Torá, nós estamos afirmando a posição deles no corpo de Yeshua como não judeus, aplicando aquilo que pode ser aplicado da Torá de acordo com o exemplo que nós recebemos dos apóstolos. Ao fazer isso, a gente vai estar trabalhando para a restauração do reino a Israel. Isso significa restaurar o reino a Israel. Alcançar as nações, possuir as nações com o Espírito de Deus. E por que tem que ser a Torá de Sião? Porque a Torá de Sião, ela é aplicada de acordo com o exemplo de Yeshua, de acordo com o exemplo dos apóstolos. Mas eu quero aprender a Torá do Sinai. Eu achei um rabino aqui na internet, ele é ultra-ortodoxo, Mateus, ele não crê em Yeshua não. Na verdade, ele é até contra Yeshua. Mas ele ensina a Torá, eu como de tudo que tem lá no canal dele. Qual que é o problema disso? A lei de Deus é boa. Mas quando você aprende a Torá de Sião, quando você aprende a Torá de Yeshua, que é a Torá de Moisés, mas com o Espírito vivificado. Quando você aprende essa Torá, você vai aprender a sua identidade no reino. Você vai aprender sobre o seu lugar no reino, no corpo. E a gente ensina a Torá para você que não é judeu, eu não vou ensinar a Torá como a Torá dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinaram. Eu não posso ficar em um extremo, nem em outro extremo. Tem judeu messiânico que acha que não pode ensinar nada da Torá para o gentio. Inclusive, um desses até entrou lá na minha palestra e deu a opinião dele. Ele falou claramente. Uma pessoa que eu respeito, um dos meus professores em Israel já foi, e ele falou lá, eu acho que Paulo proibiu ensinar a Torá para o gentio. Eu acho que Pedro, lá em Atos 15, proibiu ensinar a Torá para o gentio. Eu disse respeitosamente, professor, o senhor está redondamente errado. Primeiro porque, de onde Paulo tira os ensinos que ele dá aos Coríntios? Capítulo 8, capítulo 10, 2 Coríntios 8, 6. De onde vêm os ensinos de Paulo sobre santidade? De Levítico. De onde vêm os ensinos de Paulo contra a idolatria, que ele ensina lá para os gentios? Levítico. Paulo, à comunidade dos Coríntios, ordena a celebração de Pêssar. Como assim não pode ensinar a Torá para quem não é judeu? Você tem que ensinar, mas com equilíbrio. Você não pode fazer igual aqueles judeus crentes que eram fariseus, chegaram lá para os apóstolos, não, tem que converter, senão eles não vão poder fazer parte da filiação de Abraão. Não! Fala igual o Pedro falou, não perturba não! Então eu tenho judeu messiânico que não quer, acha que é proibido ensinar a Torá para o gentio. E tem judeu messiânico que vai para outro extremo, né? Que eu tenho até minhas dúvidas se são judeus mesmo. Todo mundo tem que se circuncidar, todo mundo tem que deixar a barba grande, todo mundo tem que vestir igualzinho, todo mundo fala igualzinho. Tem uns que até o sobrenome é igual, eles pegam o mesmo sobrenome. E não tem distinção, é uma lei só, né? Uma lei só e tal. Sim, é uma lei só, mas uma lei para vários povos. Tanto o levita quanto o israelita tinham a mesma Torá, mas ela era aplicada de maneiras diferentes. O levita tinha lei só para ele.
O israelita tinha leis só para ele. Ambos tinham leis comuns, mas havia especificidade. Porque a Torá fala, a Torá está errada. Uma lei só. Sim, é uma lei só, mas aplicável de forma inteligente. E os apóstolos aplicaram o mesmo princípio nos crentes entre as nações. Não pode ser aplicado toda a Torá como se aplica ao judeu. Tem distinção. Há mandamentos que são só para Israel. Porque essa distinção entre judeu e não judeu ainda existe nos dias de hoje. E é propósito de Deus que exista. Paulo fala em Gálatas 3, não há judeu nem grego, não há homem nem mulher quanto à entrada ao reino, quanto à salvação, quanto à filiação. Mas é claro que existe homem e mulher hoje em dia. Você tem homem e mulher. Então também você tem judeu e grego. Ande cada um da forma como foi chamado. Guarde os mandamentos aplicáveis a você. Eu sou da casa de Arão, eu sou Cohen. Tem mandamentos aplicáveis a mim. Então você não pode ir para esses extremos que são perigosíssimos. E esses extremos trabalham na contramão das profecias de Isaías, de Amós, de Ezequiel. O gentio está chegando, o crente das nações está chegando, quer aprender. Aí de um lado, ele vê o cara todo vestido de preto, com a barba até aqui, ensinando circuncisão. De outro lado, ele vê um cara parece até que nem é judeu, né? Não tem nada, é contra a tradição, é contra a Torá, é contra a mitzvah, é contra a sinagoga, é contra a liturgia, e fala que tudo isso acabou. Estão na contramão, os extremos são sempre perigosos, pessoal. Você não é obrigado a mudar de nome quando você aceita Yeshua. Você não é obrigado a circuncidar quando você aceita Yeshua. Você que está me vendo aqui, crente dentre as nações, não judeu. Você não é obrigado a ter na sua igreja alguma sinagoga. Derruba tudo lá, pastor, vamos fazer uma sinagoga que agora nós estamos na restauração. Aí põe uma arca, compra, gasta $10.000 para comprar um rolo da Torá, põe lá dentro, sendo que não sabe nem o que está fazendo. Você não precisa disso para aprender a Torá. Aplique aquilo que é aplicável a você. Quer um resumo daquilo que pode ser aplicado a você? As moedim, as festas. A posição de Israel na teologia de Deus, na Torá, nas profecias. Sua identidade pode ser restaurada como enxertado em Israel, inserido em Israel, aproximado da comunidade de Israel. O Shabat você pode aplicar na sua vida, que o Shabat foi dado para a humanidade. Está entendendo? A comunhão com o judeu crente você pode restaurar. Mateus, o que mais eu posso aplicar? Você pode aplicar outras coisas, no seu ritmo. Eu sou obrigado? Não tem essa palavra obrigado aqui. Obrigado você tem lá Atos 15. Eu quero me aprimorar. Pode aprender. Mateus, as leis alimentares. Eu recebi a revelação de Deus, eu quero guardá-las. Eu posso? Pode. Porque Tiago fala em Atos 15, porque Moisés tem sido ensinado desde os tempos antigos, em cada sábado, em cada sinagoga. Ele não proibiu. Eu também não vou proibir. Quem sou eu? Sou eu maior que Tiago? Sou eu maior que Paulo? Eu não vou oprimir você em relação a isso, mas eu também não vou proibir. Isso que significa guiar. Está entendendo? Você vai guiando o camarada. Ele está estudando a Torá, ele está a 100 por hora. Ele está a 100 por hora, vendo tudo e estudando. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí você vai guiando. Eles estão querendo subir, estão querendo aprender as leis de Deus. Ensine. Eu quero circuncidar. Não, você não vai fazer isso. Deus te chamou assim. Por que você quer virar judeu? Você está jogando fora a obra de Yeshua. Mas é isso. Não, você não precisa fazer isso. Isso não foi dado a você. Isso você pode fazer. Aplique. Você pode aplicar na sua vida. A própria lei do maceiro, do dízimo que nós lemos aqui. Eu quero aplicar, retribuir o eterno. Você pode. Eu quero fazer a oração que o judeu fazia quando ia entregar as primícias lá no templo. Arameu foi meu pai. Meu pai não era arameu. Mas você pode falar também que você chegou sem nada e hoje você tem alguma coisa porque Deus te abençoou. Claro, você pode ser grato ao eterno. Então tem que ter o judeu com a Torá de Sião para auxiliar a igreja nesse despertar mundial. E é mundial. Porque se não receberem
orientação. Se não receberem instrução da Torá de Sião, com o Espírito de Deus, com o exemplo apostólico, vão criar seitas. E quer saber mais? Feche em mim aqui que eu quero falar agora. Eu quero falar essa aqui. Se não, eu estou falando para os judeus messiânicos, hein? Se esse contingente dentre as nações, que está querendo saber mais da Torá e de Israel, se eles não receberem a devida instrução, este mesmo zelo que eles têm em aprender se transformará numa maldição. Porque o risco deles se transformarem em uma sinagoga de Satanás é muito grande. E eu já tenho visto isso acontecendo, tanto lá fora como aqui no Brasil. Criam-se grupos, formam-se identidades de grupos que são verdadeiras sinagogas de Satã. E nós não queremos ver isso acontecendo. Então ensine a Torá de Sião, ensine a Torá dos apóstolos, ensine a Torá de Yeshua. Olha só, ou senão você vai fazer, tem muito judeu que faz igual não tem nome, né? Como é que chama o camarada lá de Ruth? Chama fulano, né? Por que ele chama fulano? Porque a gente está estudando Ruth essa semana. Está estudando Ruth essa semana. Né? Então tem judeu messiânico que Ruth procura, igual Naami, Noemi em português. Naami, Noemi. Aí Ruth procura, Ruth vai lá, pega nela. Eu não vou te deixar aí. Eu vou com você, teu Deus é o meu Deus, eu quero estar junto, eu quero aprender. O que tem muito judeu que faz? Ô meu filho, vai ser feliz lá em Moabe, para que você está querendo vir comigo? Volta para a casa da sua mãe, lá tem fartura, vai ser feliz, as palavras de Noemi, vai ser feliz lá, volta para os seus deuses. O quê? Gente, tem judeu que fala isso, você acredita? Judeu messiânico. O gentio chega para ele querendo aprender festa, querendo aprender Shabat, querendo aprender Torá. O que o judeu responde? Ô meu filho, volta para o Natal, volta para a festa junina, não mexe com essa coisa, o Shabat. Não, o Shabat foi para a gente, vocês não têm nada a ver com isso. Fica lá no seu mundinho. Nós temos as nossas festas como judeus, vocês têm as festas de vocês como cristãos. Volta lá para os seus deuses. Isso é uma vergonha. Porque o chamado de Ruth foi sobrenatural, foi Deus que plantou aquele fogo no coração dela, para se unir a Israel. E vai lá procurar o judeu, discípulo de Yeshua, tem a coragem de falar, não, volta lá para o seu meio. Shabat não é para você, festa não é para você. Negando a herança que também é dele por direito. Negando o outro ser coerdeiro com você. Negando, segurando a herança, segurando a bênção. Por isso que esses trabalhos nunca prosperam. E por outro lado, você tem judeus que agem como o tal fulano. Não é isso? Boaz chega lá e fala, meu amigo, você é o resgatador por direito. Eles estão, o campo está aí, Ruth vem de brinde. Não quero. Vai prejudicar a minha herança, vai prejudicar a minha morachá. Eu começar a trabalhar com a igreja. Não, minha sinagoga é só de judeus. Vai sujar a minha herança. É o que ele fala assim, eu não posso porque vai prejudicar a minha herança. Eu queria comprar o campo de Noemi, mas eu não posso receber Ruth como esposa porque vai manchar a minha herança, vai sujar a minha herança. Meu irmão, o tal fulano perdeu a chance de ser herdeiro de Davi, de ser patriarca da linhagem de Davi, de dar origem ao Messias, perdeu a bênção. Então tem judeu messiânico que age assim. Eu prefiro seguir o exemplo de Boaz. Eu prefiro seguir o exemplo de Boaz. Eu prefiro seguir o exemplo de Yeshua. Eu prefiro seguir o exemplo de Pedro e Tiago e Jacob e Paulo. E vou explicar por que seguindo o exemplo de Boaz, de Pedro e de Paulo, você vai alcançar mais judeus do que antes. Olha aqui. Uma bênção especial virá sobre Israel quando os judeus messiânicos ajudarem os crentes das nações a ingressarem na sua herança como descendentes de Abraão pela fé.
Vai vir uma bênção especial quando o judeu messiânico ajudar a igreja a restaurar suas raízes. Isso está lá em Gálatas 3:29, porque o gentio ele é filho de Abraão pela fé. Aí Paulo escreve lá em Gálatas 3:14, porque Yeshua nos redimiu da maldição da Torá, ou seja, a maldição que estava na Torá para o desobediente. Então Cristo resgatou nós judeus dessa maldição, para quê? Para que em Yeshua nós pudéssemos levar para você, gentios, a bênção de Abraão. Para que eu estou levando para você a bênção de Abraão? Para que nós, judeus, pudéssemos receber a promessa do Espírito pela fé. Ah, é isso aqui. É isso aqui. Quando Israel volta a assumir o seu papel sacerdotal dentre as nações com Yeshua, Deus derrama sobre o povo de Israel o Espírito prometido. Qual o Espírito prometido é esse? Joel 2, Zacarias 12, Ezequiel 36. Nós apressamos a redenção de Israel quando você cumpre o seu chamado como judeu e ajuda as nações a restaurarem a sua fé com a Torá de Yeshua, com a Torá dos apóstolos. Não é judaísmo, eu não estou levando judaísmo para as nações. Eu estou levando caminho de Deus, palavra de Deus, ensino de Deus para eles, de acordo com o exemplo dos apóstolos. E eu coloquei aqui, olha só, Gênesis 48, 19. Sabe o que é isso aqui? Você vai ler lá na sua casa. Isso aqui é a bênção que Jacó dá para Efraim. E ele dá uma bênção para Efraim que a tradução perdeu. A tradução perdeu. Jacó abençoa Efraim e diz assim para ele, olha, em você, Irie, será Melohagoim, a plenitude dos gentios. Jacó deu uma bênção para Efraim e falou com ele, em você está a plenitude, em você será, Irie, em você será a Melohagoim, plenitude dos gentios. Onde você lê isso sobre plenitude dos gentios? Romanos 11. Veio o endurecimento em parte Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, quer tirar o endurecimento? Alcança a plenitude deles, dos gentios. É missão do judeu messiânico, fazer o gentio entrar na sua plenitude. Entrando na plenitude, levando a bênção de Abraão para eles, o Espírito prometido desce sobre o nosso povo. Vai receber água limpa da parte de Deus através de Yeshua. Aí quando reconhece Yeshua, quando convida Yeshua, vem água limpa da parte de Deus, limpa os pecados, purifica, restaura o povo. Olha o tabernáculo caído de Davi aí, ó, restaurado. Para que possuam as nações que são chamadas pelo meu nome. Temos a responsabilidade de orientar as Rutes que Deus está despertando entre as nações. A ressurreição do chamado sacerdotal de Israel faz parte da restauração do nosso povo como um todo. Lembra lá da profecia de Zacarias 8? Já está acontecendo. As pessoas estão indo atrás do judeu porque querem saber, porque têm visto que Deus é com Israel, elas querem ir juntas. E quando a gente leva, aqui ó, quando a gente orienta as Rutes, né, esses crentes dentre as nações que querem estar junto com Israel, querem aprender mais, quando você orienta essas pessoas, você vai estar trabalhando para a ressurreição do chamado sacerdotal de Israel. Ao levar a bênção de Abraão para as nações, estaremos trabalhando para a salvação de Israel. Hag Shavuot Sameach, feliz festa de Shavuot. Amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.